A minha palavra é uma palavra apenas de dizer da minha alegria de estar sancionando aqui essa lei. A partir de agora, será publicada ainda hoje no Diário Oficial, que é a garantia, a segurança de vocês da implantação da insalubridade. E por que é que eu digo que eu estou feliz? Porque, para mim, eu fiz uma opção da minha vida de entrar na vida pública. E sei que o momento que a gente vive da política é um momento de muita, eu não vou dizer de insegurança, mas muito descrédito. As pessoas estão desacreditadas muito na política. E eu sempre tenho dito que o grande e único caminho para construir um país melhor, uma sociedade melhor, é através da política. Porque não é só a política partidária. É a política, ela se encontra no nosso dia a dia. Quando a gente faz uma luta dessa do sindicato, como vocês, do movimento de agente de saúde, isso é política. Quando a gente faz uma luta para garantir um salário mínimo decente dos trabalhadores, isso é política. Quando os professores se unem, se reúnem para lutar por uma qualidade melhor da educação, isso também é política. A política está presente na vida de cada um de nós. E é através dela que a gente alcança as conquistas. E é através da mobilização, da luta, que aqui eu queria fazer um registro, que essas conquistas hoje é fruto da luta de cada um de vocês, agentes de saúde do estado do Ceará. Eu estou feliz porque, para mim, não tem coisa mais importante que honrar os nossos compromissos. E eu lembro muito bem, Martinha, do dia que eu assinei do próprio punho o compromisso que eu assumi naquela época na campanha de, primeiro, garantir o piso nacional dos agentes de saúde do estado do Ceará. E fiz isso quase de imediato. E lá no papel estava lá dizendo, a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Eu nem podia, porque tinha que mandar uma lei antes para a Assembleia. Então mandei a lei foi aprovada com retroativo, e desde o dia 1º de janeiro de 2015, todos os agentes de saúde do estado recebem o piso nacional da categoria. E tem os reajustes que o estado dá para todos os servidores anuais aqui no estado do Ceará. Depois eu assumi o compromisso da insalubridade. E eu várias vezes encontrava com a Martinha, encontrava com a Ida, encontrava com as pessoas do movimento e dizia, ó, gente, eu não imaginava enfrentar um momento tão difícil no país. Crise econômica, cerca de 6 anos no Ceará. Então vamos ter uma paciênciazinha aí para a gente poder organizar melhor, mas saiba que eu vou honrar esse compromisso que eu assumi com vocês. Por isso a minha alegria que hoje, meus caros representantes dos agentes de saúde e de endemias, eu estou aqui hoje honrando esse compromisso e repito, a partir de hoje é lei toda agente de saúde receber insalubridade aqui no estado do Ceará. E faço isso pelo reconhecimento do papel de vocês. Eu sempre tenho dito em algumas solenidades que o agente de saúde é mais do que um agente de saúde. É uma mistura de muitas coisas, de enfermeiro, de médico, de professor, de psicólogo. Porque quantas vezes não entra vocês criam uma relação com as pessoas, uma relação de conhecer o nome do pai, da mãe, do filho, qual o problema que o menino tem, né? Tem hora que a agente de saúde começa a ouvir da onde psicólogo, ouvir os problemas da família, porque isso tudo faz parte da saúde. Quando a gente não está bem, piora a saúde. Quando a gente está bem, feliz, de autoestima, isso ajuda na saúde da gente. Portanto, vocês têm um papel muito importante e essa sanção dessa lei hoje, eu lhe digo isso do fundo do coração, é um reconhecimento ao trabalho que vocês desempenham a todos os irmãos e irmãs cearenses do nosso querido estado do Ceará. Portanto, tenho em mim o reconhecimento, a gratidão, porque tem uma coisa que a gente vem discutindo muito na saúde, e está aqui a secretária, sabe do meu esforço. Todos os anos do meu governo, eu tenho aumentado o volume de investimento da saúde pública do Ceará.
além de aumentar os equipamentos, ampliar os leitos dos hospitais, abrir novas UPAs, vamos abrir agora mais 3 policlínicas, aumentar os recursos para a área da saúde. Aliás, esse mês não foi mês passado, nós fizemos uma solenidade aqui, foi mês passado, final do mês passado, onde eu destinei 100 milhões de reais, está numa conta específica, para a gente acabar com as cirurgias de fila de cirurgias eletivas aqui no estado do Ceará. Pessoas que esperam 1 ano, 2 anos, 3 anos, por cirurgias complexas, caras, e como o estado, mesmo a gente aumentando o número de cirurgias de atendimentos dos hospitais do estado, nós aumentamos de 2017 para 2016 quase 17% de cirurgias a mais. Mesmo assim, nós não estamos dando conta, porque mais de 82% da população do Ceará utiliza o Sistema Único de Saúde, sistema público, e nós não estamos tendo a capacidade de atender a todas as demandas dos nossos equipamentos públicos do estado do Ceará. Para isso, eu lancei um edital, deverá estar sendo, os hospitais privados e filantrópicos estão aderindo a esse edital, onde nós estamos pagando pelos procedimentos muito além do que o SUS paga, para poder resolver, para poder atender, para não ter desculpa de não fazer o procedimento. E eu espero, minha cara secretária Isabel, eu espero aqui os representantes dos sindicatos, que a gente possa, no mais breve possível, atender a homens e mulheres que aguardam, que é uma coisa que dói quando a gente vê uma pessoa esperar 1 ano, 2 anos por uma cirurgia. Portanto, eu tinha essa angústia e resolvi fazer esse programa para acabar com essa situação aqui no estado do Ceará. Portanto, tem tido um esforço, mas eu sei que uma das coisas mais importantes da saúde é a prevenção, é prevenir. E a gente pode resolver muita coisa da saúde com prevenção. E vocês, agentes de saúde, são os mais importantes hoje na prevenção da saúde pública do Ceará e do Brasil. Então eu quero aqui encerrar as minhas palavras, dizer da minha alegria de estar sancionando essa lei, de cumprir, Martim, esse compromisso que eu tinha com a categoria, e vamos juntos. Eu não tenho dúvida que juntos nós vamos cada vez mais construir um Ceará melhor, de mais oportunidade, principalmente para os mais pobres e para os que mais precisam no estado do Ceará. Uma salva de palmas para vocês e vamos ao trabalho. Obrigado. As palavras do governador do povo cearense, Clemildo Santana, em nome do governo do estado, agradecemos a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo dia.